não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Como aquele lutador japonês, como é o nome do cara? Bruce Lee. Né? Diz que o Bruce Lee fazia exercício 24 horas por dia. Né? Tanto fez que com 28 anos estourou. Tá certo? Então eu disse, bom, a tragédia do livro Vinardi foi levar esse negócio integralmente a sério. Né? Mas existem muitas frases e preceitos do Gurdjieff que, se você as interpreta no sentido cômico, no sentido paródico, nossa, elas iluminam tudo. Né? E dessas fórmulas é: os fins não interessam, só os meios importam. Comecei a pensar nisso e comecei a ver como comparar isso com a filosofia da ação que eu estava desenvolvendo, filosofia da ação e do poder. O que é uma ação? É a modificação do estado de coisas. Subentendendo-se que você pegar um estado de coisa e revertê-lo ao seu estado anterior também é modificável. É isso? Então, a ação seria ou a modificação ou a conservação intencional de um estado de coisas. Tá certo? Portanto, a ação pressupõe que você anteveja um resultado e que você reúna os meios necessários para produzir aquele resultado. Acontece o seguinte: você pode inventar suas finalidades livremente. Né? Você inventa o que você quer, o que você acha bonito, etc. Vamos produzir tal coisa. Mas os meios não estão à sua disposição. Os meios só existem, vamos dizer, numa quantidade e numa qualidade específica. São os meios disponíveis no momento e no lugar onde que você está. Tá certo? Então aquela famosa história do Gurdjieff, que mandou o sujeito derrubar uma árvore usando uma colherinha de café, ilustra isso perfeitamente. Se você tenta derrubar uma árvore com a colherinha de café, quem vai cair é você e não a árvore. Não é isso? E, no entanto, suponho que o discípulo dele, credulamente, ficou lá meses tentando, né, derrubar a árvore, esperando que daí resultasse uma iluminação, alguma coisa assim. O sujeito interpretou aquilo como uma disciplina, evidentemente paradoxal, mas que deveria render frutos espirituais. Quando não era uma disciplina, né, era uma paródia. Né? Ele está propondo uma coisa impossível, de tal modo que alguns percebam imediatamente que é impossível e entendam que esta impossibilidade é a mensagem. A mensagem não é um estalo, uma iluminação que você vai ter depois de meses de você escavar em vão a casca de uma árvore com a colherinha de café. E assim por vários outros exercícios do Gurdjieff me pareciam ser exatamente a mesma coisa. Então, uma vez o Gurdjieff, quando chegou em Nova York, ele foi dar uma entrevista à imprensa, reunindo então, representantes dos vários jornais, estações de rádio, etc. E ele começou a conferência explicando que tudo que os seres humanos faziam tinha uma motivação sexual. Tudo, absolutamente tudo. Ia lá demonstrando. No fim, ele estava demonstrando que todo mundo só pensa em sexo o tempo todo. E ele com isso foi criando uma atmosfera favorável, né? E o encontro estava quase virando uma suruba geral, né? E daí o Gurdjieff disse, para, foi só para ilustrar. Para ilustrar o quê? A teoria de que a motivação de tudo é o sexo? Não. A teoria de que vocês são um bando de idiotas, que se acreditam, né? As pessoas mais informadas do mundo, os jornalistas, estão no centro dessa informação. Vocês não entendem nada, vocês são os idiotas, qualquer cara chega e faz vocês de trouxa. Como fez de trouxa uma infinidade de gente, ele pegou... Veja, ele foi no lugar mais empombado e arrogante do mundo, a Associação Médica Britânica. Pegou os bambambãs da medicina britânica e fez todos de idiota. Né? Eu vi a mesma coisa feita por um continuador do Gurdjieff, que era o Idries Shah. O Idries Shah, ele fez o seguinte, o Gurdjieff, com o dinheiro que ele arrancou dos discípulos, ele comprou um castelo, que chamava Castelo do Prieuré, do Priorado, e morou lá até morrer. Né?
quando ele morreu, ele disse: eu vos deixo em maus lençóis. E ele tinha dito uma vez que o ensinamento dele seria continuado, talvez, por alguém. E não tinha continuador nenhum. Os discípulos ficaram absolutamente desesperados e saíram procurando quem é o continuador do mestre. E daí esse cidadão chamado Idris Shah, que é um indiano de nacionalidade britânica, começou a publicar em várias revistas artigos como se ele fosse um dos chamados buscadores Gurdjieff, pessoas que estão no Oriente lá buscando as raízes do ensinamento Gurdjieff. E tinha vários relatos, né, dessas buscas. E todos esses relatos das buscas convergiam para uma pessoa que era quem? Ele mesmo. Né? No fim, os principais discípulos do Gurdjieff, lendo aquilo, dando tratos à bola, descobriram: olha, deve ser este cara aqui. Ele publicava essas coisas com vários pseudônimos, a impressão que são pessoas diferentes. O Idris Shah era muito engenhoso, né? Ele conseguia escrever em estilos diferentes. Né? E no fim foram procurar o Idris Shah e perguntaram: mas é o senhor que é o continuador? Ele disse: sou eu mesmo. O que é para fazer, mestre? Ele disse o seguinte: vendam o castelo do Punheirinho e me tragam o dinheiro. Assim. Naturalmente aquilo deu uma crise, metade aceitou, outra metade não aceitou, metade continuou no ensinamento Gurdjieff ortodoxo e metade se tornou discípulo do Idris Shah. Eu não conheci o Idris Shah pessoalmente, conheci o seu irmão, que era o continuador, Omar Ali Shah, e estava na cara que o sujeito era um gozador quase tão temível quanto o Gurdjieff. Eu não preciso contar aqui algumas cenas que eu observei, mas estava na cara que aquilo tudo era paródico. E tem gente que leva tudo aquilo a sério, literalmente até hoje, e se submete a tudo quanto é tipo de disciplina inútil, como escavando árvore com colherinha de café ou fazendo coisa mais idiota ainda, e esperando que deste exercício vai resultar uma iluminação. Eu vi inúmeras pessoas se submeterem a isso e ficarem totalmente idiotas. Né? E o processo dessa idiotização é exatamente aquele que eu descrevo na apostila. Só que este efeito só acontece se você quiser. Se você não quiser, você se liberta, não só se liberta daquilo imediatamente, como tira um proveito cognitivo extraordinário, porque você começa a ver a verdade através do contraste com a sua paródia. Né? E isto é sempre útil para a mente humana, que necessita dos contrastes. E foi isto mesmo o que me baseou para eu fazer esta breve análise que eu fiz nesse encontro da direito ao conservadorismo no Brasil, e que tive que mexer ali brevemente com temas que eu já toquei nesta aula muitas vezes. E o principal é sempre a aplicação deste preceito. Eu disse ali o seguinte: eu disse: vocês não esperem que eu faça um programa para um partido ou corrente política, eu jamais farei isso. No dia que eu fizer isso, vocês podem me internar, porque eu vou estar com Alzheimer. Tá certo? A minha atividade consiste em duas coisas. Primeiro, descobrir quais são os preceitos metodológicos gerais de toda e qualquer ciência política ou história política. Tá certo? Então isso está resumido na apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais e em inúmeras aulas que eu dei. E a segunda parte consiste em exemplificar esses métodos mediante a análise de situações de fato, isso é, de pontos precisos. É só isso que eu faço. Eu não estou aqui pregando ideias conservadoras, nem criando uma ideologia, nem coisa, não, só idiotas acham isso. Porque você vê aqui, para você perceber que nada do que eu estou fazendo, você não precisa ler minha obra inteira, basta você ler alguns posts do Facebook ou os artigos, você percebe que o que eu estou dizendo não coincide exatamente com nenhum programa de nenhuma corrente política existente, mas que eu posso transitar livremente entre todas elas, porque eu estou em busca, vamos dizer, da realidade do processo político, tá certo? E não de um programa que possa ser levantado como bandeira. E por exemplo, quando na primeira eleição do Lula eu disse contra a opinião quase unânime ou quase unânime dos especialistas, entre aspas, eu disse: o Lula não apenas ele vai vencer a eleição, como é impossível que aconteça qualquer outra coisa. Ou seja, isto é não só real, mas necessário.
Foi usando esses métodos, vendo, vamos dizer, a ação que os outros estavam empreendendo e que resultados efetivos poderiam advir daí, tá certo? Então, muitas outras previsões que eu fui fazendo também, a mesma coisa com a análise que eu fiz do impeachment, eu falei, olha, o impeachment foi feito para preservar a classe política que estava ameaçada de destruição em março de 2015. Dito e feito, porque se você quisesse, nós temos que passar o Brasil a limpo, como o pessoal dizia, falar, bom, esse é um objetivo proclamado. Qual é a ação, quais são os meios de ação que você vai pôr em movimento para alcançar isso? O impeachment. Falar, este meio não serve para produzir este resultado, ele vai produzir um outro resultado. Né? Assim como, tal como expliquei nesta breve alocução nesse encontro, a ideologia de maio de 68, alegadamente formulada para libertar os seres humanos da alienação e da opressão, sobretudo a opressão psicológica, já não se tratava mais da opressão econômica, como o marxismo antigo, mas da opressão social, da microagressão, como eles chamavam. A microagressão pode ser uma piada, um olhar feio, qualquer coisa que faça você se sentir mal. Não vai libertar os caras disso, mas ao contrário, vai criar o sistema político, jurídico mais opressivo de todos os tempos. Como é que eu sei disso? É só examinar o problema que quase todos os cientistas políticos ignoram, o problema de um negócio chamado meios de ação. Não adianta discutir os ideais do cara, tem que ver como você vai fazer, qual é a ação a ser empreendida para produzir esse resultado. E daí você vai ver quais são os meios de ação e que resultados devem advir necessariamente do emprego desses meios de ação. Ou seja, não é mais um raciocínio probabilístico. Então, o raciocínio aqui não pelo efeito positivo, mas pelos limites, pela impossibilidade do oposto. Não é isso? Então, quando Karl Marx diz, por exemplo, o socialismo começa estatizando os meios de produção e depois o Estado é eliminado. De o que ele quer dizer com o Estado eliminado? O Estado é onipresente. Se ele é onipresente, ele não existe mais como entidade separada. Ou seja, o que vai sumir não é o Estado, é o conceito do Estado. Ou seja, você vai estar totalmente sob a opressão do Estado, mas você não vai ter sequer o nome Estado para você saber quem está te oprimindo. Então, como diz, a opressão só pode resultar daí a opressão perfeita. Não é possível produzir outro resultado por esses meios. Do mesmo modo, se você lê, sobretudo, Michel Foucault e Herbert Marcuse, que são os ideólogos maiores do movimento de 68, você vai ver que eles falam da microagressão, da microfísica do poder, como diz o Michel Foucault, quer dizer, é um poder que se exerce fora do aparato institucional, que se exerce de pessoa a pessoa e que tem que ser combatida, segundo Herbert Marcuse, pela politização do cotidiano, ou seja, politizar todas as relações humanas. Bom, mas o que você entende por política? O que é a política? A única definição de política que circulou no século XX e se tornou famosa foi a do Carl Schmitt. Diz, política é aquela área da existência na qual os conflitos não podem ser resolvidos racionalmente e, portanto, tudo tem que ser resolvido pela força. Você soma os seus adeptos, o inimigo soma os adeptos dele, vamos ver quem pode mais. Então, a politização do cotidiano significava levar esse espírito do conflito político a todas as dimensões da vida humana, inclusive as mais íntimas. Até o coração humano era invadido por isso. Fala, quem pode alcançar a liberdade por esses meios? Isto é absolutamente impossível. Então, o que se produziu em seguida, que foi essa aliança entre os grandes grupos econômicos, os grandes organismos estatais e interestatais, como a ONU, a União Europeia, etc., e a militância esquerdista, está promovendo exatamente esta modificação, esta politização do cotidiano, na qual todo mundo, no fim das contas, é oprimido. Por que você acha que o pessoal, por exemplo, gaysista ou feminista, quanto mais direitos, entre aspas, eles conquistam, mais eles se sentem oprimidos? É porque estão sendo oprimidos mesmo, meu Deus, eles estão todos engessadinhos. E a possibilidade de você dizer não a qualquer coisa está anulada, porque quando você rejeita uma proposta, você já está aceitando outra automaticamente.
Mas, por exemplo, você é contra a imoralidade, você quer uma ação estatal moralizante, então você já virou muçulmano, meu Deus do céu. Você é contra a opressão islâmica, então você vai aderir ao gaysismo, essa coisa toda. Não tem para onde correr. Quer dizer, se o cotidiano foi politizado, então a política invadiu todos os setores da existência. E, como eles diziam, o que é pessoal é político. Eles fizeram realmente isso. Antigamente havia áreas da realidade que eram imunes à ação política. Áreas mais íntimas, por exemplo. As pessoas se refugiam. Existem a famosa conferência do Max Weber, A Política como Vocação e a Ciência como Vocação, onde ele se refere ao refúgio na intimidade. Se o mundo inteiro está tudo corrompido, alienado, etc., então as pessoas buscam o último refúgio na sua vida íntima, por exemplo, se trancam com a sua amante, com a sua namorada em algum lugar, e ali eles têm, vamos dizer, um experimento breve de vida autêntica, de comunicação real. Se você politiza o cotidiano, isso também acabou. Né? Quando você se encontra com a sua namorada, estão lá vocês trocando estereótipos políticos. Né? Então, isso é a eliminação da convivência humana. Total. Não só para os cristãos, mas para os próprios agentes desse processo, que naturalmente vão ficar cada vez mais revoltados quanto mais vitórias conseguirem. Né? E é exatamente o que nós estamos vendo. Só que, digo eu, a experiência histórica comprovou isso, mas precisava 30 ou 40 anos de experiência histórica? Isso não estava embutido no próprio conceito da coisa? Claro que estava. Só que para isso você precisava pensar o conceito à luz da realidade e não o conceito abstrato em si mesmo. Então, pessoal como Herbert Marcuse ou Michel Foucault, eu digo simplesmente, não são filósofos, que a primeira obrigação do filósofo é confrontar suas ideias com o processo da experiência real e não se encantar com as ideias em si mesmas e sair apregoando, levantar um cartaz, etc., como se aquilo fosse a solução dos problemas da humanidade. Então, o estado de alienação que Herbert Marcuse ou Michel Foucault descreve é perfeitamente real, só que essa alienação piorou muito, né, pelos métodos que eles mesmos inventaram. Né? Então, eu não posso dizer que eu não devo esta descoberta à simples frase do Gurdjieff. Né? Os fins não interessam, só os meios importam. Ué, como é que eu não vou estar grato a esse sujeito, apesar de todo o malefício que ele fez a quem acreditou nele? Né? Eu tenho a impressão que se eu encontrasse o Gurdjieff, eu diria: meu filho, só você me compreendeu. Mas, assim como, por exemplo, se você lê Émile Cioran, a pessoa lê Émile Cioran e fica com vontade de meter uma bala na cabeça, mas Émile Cioran avisou: quem me compreende sabe que eu sou um palhaço. E eu fiz uma conferência na Romênia, dizendo isso para um grupo de intelectuais romenos de primeiríssima ordem, e na medida que eu ia explicando eu falei assim: o truque da estética do Cioran é esta. Né? É tudo monstruosamente exagerado para você perceber que simplesmente não é assim. Um pouco tem similaridade com o método do Viktor Frankl da hiperreflexão. Se você acredita, por exemplo, que você tem uma paranoia, você acredita estar sendo perseguido, então, bom, haja como um perseguido. Leve isso a sério e vê aonde chega. Né? Intenção, perdão. Não é hiperreflexão, é intenção paradoxal. Então, este método, tanto do Gurdjieff quanto o do Émile Cioran, não passa da intenção paradoxal do Viktor Frankl, que foi descoberto mais ou menos na mesma época. E se os entendemos assim, é quase impossível não tirar algum proveito cognitivo real dessas coisas. Tá? Então, bom, evidentemente eu gostaria que todo mundo, quando lê as minhas coisas, ou ouve as minhas aulas, entendessem que é isso que eu estou tentando mostrar. E que, com base nisto, vamos dizer, nós não podemos criar nenhum programa político, não podemos levantar nenhum ideal, não vamos defender valores, etc. Nós estamos apenas tentando nos orientar na realidade. Tá certo? E, quando você descobre, por fim, vamos dizer, que a estrutura da realidade são os mandamentos de Deus, você não descobriu isto da maneira como, em geral, as pessoas descobrem. Não, você descobriu pela experiência efetiva. E agora isso vem com uma força de persuasão real, que é uma coisa impressionante. Do canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários
e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!